sejam bem-vindos aí. Nós vamos estar dando introdução, então, aí, à nossa programação em Python, tá? Então, talvez alguns de vocês aí já conheçam, talvez, né, todos já tenham pelo menos tido alguma experiência com Python, eu acredito. Quem não teve ainda vai poder ter essa primeira oportunidade, né? Eu quero deixar bem claro já para vocês aí que todos terão acesso a esses materiais, tá? Então, não se preocupem com isso agora. Não precisa tirar print da tela, coisas do tipo, porque vocês terão acesso a esse material, tá? Terão acesso tanto aos slides como aos exemplos, tá? Eu vou estar compartilhando com vocês o código mesmo, daquele que a gente estiver produzindo. Então, tudo aquilo que a gente tiver feito aqui hoje estará disponível para vocês. Bem, então a gente vai trabalhar com Python. Python, né? Vamos falar um pouco sobre essa linguagem, é uma linguagem fantástica. Antes de mais nada aí, né, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O meu objetivo é que vocês saiam desse nosso encontro sabendo um pouquinho mais sobre programação, um pouquinho mais sobre como programar em Python. Eu fiz questão de utilizar algumas ferramentas a mais, tá? Como o PyCharm e como outras ferramentas que a gente vai ver aqui, justamente para que vocês já possam ter uma experiência um pouquinho diferente com programação, um ambiente mais profissional possível com quem trabalha com desenvolvimento. Estamos aqui justamente para que a gente possa compreender um pouco mais o conceito de programação. Então, vou partir do básico, tá? Da lógica de programação, mas já aplicando a linguagem Python como prática. Então, a gente vai ver justamente os usos dos frameworks, tecnologias, o que Python tem, o que nós podemos utilizar de Python, como é que se dá a declaração de variáveis, de funções, para que serve essas estruturas todas e como é que elas funcionam na prática. Então, a gente vai criar pequenas aplicações que vão estar incluindo todo esse aspecto do desenvolvimento através da linguagem Python, né? Então, nós vamos ver toda a parte de ambientação. Eu quero, pelo menos, apresentar para vocês. Vamos ver se, né, nesse ciclo que eu falei para vocês. Eu quero apresentar, pelo menos, todas essas ferramentas para vocês e mostrar a sua utilização prática. Então, aquilo que vocês conseguirem reter aqui, quero que vocês tentem replicar, tentem fazer, tentem colocar na prática, para ver se a gente realmente consegue fazer com que vocês aproveitem mesmo esse conteúdo aqui para meter a mão na massa, para criar um projeto real. Conseguirem fazer, né? Comuniquem depois, posteriormente, para mim. Então, vocês vão ter aí, depois do nosso encontro de hoje, né, a possibilidade de avançar um pouco mais. Mas eu quero mostrar para vocês como é que a gente prepara o ambiente, como é que a gente adquire as ferramentas. Todas as ferramentas que a gente vai utilizar aqui são gratuitas, tá? Então, não tem essa preocupação. Como é que a gente transforma, né, a programação básica em Python em uma programação aplicada para a web, por exemplo? Como é que eu mostro o meu resultado da programação em Python no navegador? Eu vou estar mostrando para vocês, exemplificando isso também. E eu quero apresentar para vocês como é que a gente pode trabalhar com um framework chamado Flask, né? Ele é um framework bastante simples, ele é uma estrutura básica que nos ajuda muito a poder, por exemplo, tirar nossa ideia aqui do computador local e jogar ela na internet, por exemplo. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai estar trabalhando com essas ferramentas. Então, as ferramentas sugeridas são essas. A gente precisa ter o Python instalado na máquina. A gente precisa ter outras ferramentas a mais, principalmente uma IDE. Então, essas ferramentas aqui de baixo, tá? As ferramentas aqui de baixo, ó, são as IDEs, tanto o VS Code como o PyCharm. Você pode usar qualquer uma delas, mas eu vou estar fazendo o passo a passo com o PyCharm. Por quê? Porque, na verdade, o PyCharm, ele é uma ferramenta, é uma IDE, né, uma ferramenta de desenvolvimento própria para Python. Então, ele já está totalmente preparado e pronto. Você só precisa instalar, claro, as bibliotecas, as extensões, mas ele já é muito mais preparado para trabalhar com Python do que qualquer outra ferramenta. Então, a ferramenta Visual Studio, por exemplo, o VS Code, né, o famoso VS Code, ele também é ótimo. Eu uso muito no dia a dia, mas eu confesso que para trabalhar com Python, eu prefiro ferramenta específica de Python, que é o PyCharm. Assim como outras linguagens, a linguagem Java, por exemplo, tem ferramentas ótimas, dá para programar em Java com Visual Studio também, mas eu particularmente prefiro, por exemplo, trabalhar ou com Eclipse ou com uma ferramenta chamada IntelliJ, né, que é uma ferramenta específica para Java também. A vantagem, todas elas têm as versões gratuitas. O PyCharm, por exemplo, tem a versão paga e tem a versão comunidade, né, que você pode baixar gratuitamente. Assim como o Visual Studio, que é gratuito também, e todas as demais, tá? Python em si é a linguagem. Então, o que a gente precisa instalar na máquina? A gente precisa instalar o núcleo dessa linguagem, a lógica. Então, quando você baixa e instala o Python, você está instalando a tecnologia Python na sua máquina. Os recursos da linguagem, as bibliotecas básicas, tudo aquilo que a gente precisa para poder configurar e programar em Python. Primeiro, quando a gente fala em programação web, o que a gente está falando? Porque, na verdade, existem várias formas de programar, né? Eu posso programar para sistemas embarcados. O que seria isso? Instalar
uma aplicação num microcontrolador, num servidor, num computador específico. Por exemplo, quando a gente tem uma programação dentro de uma programação para controlar um ar-condicionado, uma programação para controlar um data show, programação na televisão, por exemplo, né? Uma impressora, todos esses equipamentos, eles possuem uma programação interna. E nós podemos fazer essa programação interna com vários tipos de linguagem. Com linguagem C, com linguagem própria do equipamento, muitas vezes, da própria empresa, né? É, às vezes, os CLPs, por exemplo, geralmente tem, né? Programações próprias, linguagens próprias internamente, mas nós também podemos fazer interações. Eu posso criar uma aplicação externa que se comunique com esses equipamentos. Nós temos programação, então, embarcada nesse sentido. Muitas televisões, micro-ondas, até geladeiras, antigamente tinham esses sistemas em Java. Hoje essas linguagens já estão também sendo modificadas. Geralmente, quando você tem uma televisão, por exemplo, Smart TV, geralmente ela vai ser baseada em Android, e Android né, é um tipo de sistema que geralmente roda com Java por trás, então nós temos a linguagem Java por ali, é uma linguagem que acaba sendo mais onipresente. A linguagem Python também pode ser feito uso para sistemas embarcados, né, nada impede que isso aconteça, porém, ela tem crescido muito nesse ambiente que a gente chama de ambiente web, o ambiente conectado. Então, quando a gente diz que uma programação ela é feita para web, é porque nós estamos pensando naquela arquitetura básica de como funciona a navegação. Basicamente, a web é isso, a World Wide Web, como a gente chama, né? Que é aquela sigla www, ela é basicamente esse ambiente conectado. É a conexão entre as grandes redes de computadores. Então, nós temos a internet em si, que é a forma como a gente como que a gente trafega os dados. Então, quando você tem um link de internet na sua casa, no seu celular, né, um 4G, um 5G, você está se conectando à internet. Então, a internet é a rede. O que é a web, então? A web é esse ambiente onde estão os dados, onde estão as informações, onde estão os sites. Então, quando a gente conecta o nosso computador à web, nós estamos conectando através do intermediário aqui, que é a internet. Então, a internet, ela funciona dessa maneira. Geralmente, atrelada a uma arquitetura chamada de cliente-servidor. Os dados estão no servidor, certo? Através da internet, a gente abre uma solicitação. Então, quando você está lá no seu celular e você pede, por exemplo, para conectar-se ao aplicativo do seu banco, você está aqui no seu celular mandando uma informação, ele vai trafegar pela internet, pelos protocolos, pelos meios, vai chegar no servidor do seu banco e vai verificar se o dado que você passou é correto. Usuário e senha tá ok, tá ok. Aí ele permite essa conexão. Se você acessa uma aplicação que está instalada no seu computador, mesma coisa, tá? Mas se ela usa o meio da internet para isso, você vai abrir uma solicitação aqui, ela vai navegar pelos protocolos, chegar no servidor da aplicação e abrir a informação para você. Se você usa uma aplicação web pelo navegador, o procedimento também vai ser o mesmo. Se ela é uma aplicação conectada, ela vai então abrir uma solicitação por aqui, vai para os protocolos da internet, chega no servidor, recebe a resposta e te retorna alguma coisa, tá? Se ele não conseguir acesso, ele te retorna um retorno, né? Ele te dá um retorno de erro. Não consegui acessar a aplicação, mas ele vai te dar um retorno, tá? Então, quando você está sem internet, a página está fora do ar, ele vai te comunicar. Geralmente, esse esquema hoje de aplicações web, ele é feito através daquilo que a gente chama de aplicações em nuvem, tá? Que é a chamada cloud computing. Então, a computação em nuvem, ela se dá por vários meios. Hoje nós temos várias empresas, vários serviços que nos oferecem essa computação em nuvem. Nisso, então, nós vamos chegar ao nosso ponto inicial, que é a programação. Para desenvolver soluções que rodem em nuvem, que rodem por um aplicativo no celular, que rodem no navegador ou que rodem em qualquer outra plataforma, nós temos que entender sobre programação. Você pode desenvolver essas formas de diferentes de maneiras. O que precisa ter para você começar a programar? Pensamento lógico. Isso aqui derruba muita gente que está aprendendo a programar. Tem gente que pensa, programar é difícil. Eu não sei programar. Não, a questão não é essa. A questão é que você não está tendo pensamento lógico. Você está pulando uma etapa, saindo direto para a linguagem de programação, direto para o Python, direto para a ferramenta e está esquecendo do pensamento, da organização do passo a passo. A gente pode dizer que o pensamento lógico pode se dividir em 3 etapas. Primeiramente, eu vou organizar as ideias do que eu tenho para resolver. Programar, geralmente, é resolver problema.
Então, tem um problema, eu preciso arrumar uma solução. Vou desenvolver um sistema de ponto eletrônico para minha empresa, para registrar o ponto dos meus funcionários. Isso é um problema. Vou desenvolver um aplicativo que faça uma métrica do desgaste do pneu da minha empresa, dos pneus dos veículos da minha empresa. Esse é um problema. Então, eu sempre parto do problema. Por isso que eu digo, primeiro eu penso no que eu preciso, no que eu vou fazer, para daí eu escolher as melhores ferramentas. Então, primeiramente, a gente pensa no que vai fazer. Depois, a gente vai lá, baseado no problema, a gente escolhe qual linguagem de programação melhor atende a nossa realidade. Por isso que é interessante você conhecer mais de uma linguagem, por exemplo. Se você conhece só uma, tudo bem. Você vem direto para essa linguagem, mas você vai pensar como é que eu vou fazer. Eu vou pensar naquilo que a gente chama de algoritmo. O que que é o algoritmo? É a sequência lógica de desenvolver alguma coisa. Para fazer o bolo, eu tenho um passo a passo. Para dirigir, eu tenho um passo a passo. Liga o carro, engata a marcha, acelera, vai soltando a embreagem, tem todo um passo a passo para poder dirigir. Mesma coisa, para levantar um muro, o que que eu preciso fazer? Tem todo um passo a passo. Não vou simplesmente chegar lá e começar a meter tijolo e cimento. Não, eu tenho que ter um passo a passo. Vou fazer um projeto elétrico aqui na minha casa. Eu tenho que pensar no passo a passo, tá? Então, primeiramente eu penso, elaboro um projeto, penso no problema. Depois eu penso em como que eu vou resolver isso, faço um projetinho. E daí eu escolho a linguagem, a tecnologia. E aí, então, eu vou lá desenvolver a solução. Desenvolvi o software, eu vou compilar, rodar, fazer com que minha aplicação rode em um hardware, tá? Em uma máquina, em um computador, e aí então eu vou ter uma solução desenvolvida. Essa sequência lógica serve para qualquer linguagem que a gente for utilizar, tá? E em Python, como é que isso funciona? Bem, ela é uma linguagem basicamente criada, né, inspirada na linguagem C, mas na verdade não só na linguagem C. A inspiração maior dela foi numa linguagem antiga chamada ABC, certo? Então, por mais que tenha muito de C por trás, é porque a lógica é muito parecida, tanto da linguagem C quanto da linguagem ABC. A linguagem C é a mais famosa, né? Dentre elas, mas na verdade houve uma grande evolução através dos tempos em função disso. Um dos principais conceitos, né, que foram levados em conta no Python é tornar o código legível. Legível por quê? Porque tem linguagem de programação que você vê o código, você não entende, você não consegue interpretar muito bem o que está dizendo ali. Python não foi criado para isso, foi criado justamente para que você possa ler. Só que nesse sentido de ler, obrigou a linguagem a ter uma coisa chamada indentação obrigatória. O que que é indentação? Indentação é o alinhamento do código, tá? Eu vou mostrar para você daqui a pouco um exemplo, vocês vão entender. Mas existe uma hierarquia quando a gente faz uma programação. A primeira linha declara o começo de uma função, por exemplo. A segunda linha que vem embaixo, ela tem que estar levemente recuada, tá? Ela não pode estar tudo dentro de uma mesma interpretação de um mesmo parágrafo. Como se eu tivesse uma segunda linha um pouquinho mais recuada do que a primeira. Outra característica da linguagem Python é que ela é uma linguagem interpretada, diferente de Java e de C, por exemplo, que são linguagens compiladas, tá? A linguagem Python ela é apenas interpretada, então ela é interpretada durante o tempo de execução. Isso faz com que ela possa ser uma linguagem mais web do que outras linguagens, como a linguagem C, por exemplo, que não é própria para isso. Né? A leitura, o ponto de legibilidade é um ponto importante, tá? Então é uma linguagem bastante legível, você entende basicamente o código. E também é uma linguagem multiparadigma. O que que quer dizer? Ela pode ser programada tanto orientada a objetos, como de maneira imperativa ou de maneira funcional. Orientada a objetos é quando eu tenho o conceito de classes, métodos e objetos, tá? Eu separo a programação de uma certa maneira. É uma maneira mais organizada de separar o seu software, o seu programa. A programação imperativa também é uma das formas que a gente tem, por exemplo, na programação estruturada, que é uma programação que vai de cima para baixo, da primeira até a última linha. E a programação funcional é tudo baseado em função, tá? Então, é um método de programação um pouquinho diferente aí dos demais que a gente está acostumado. Sobre a utilização de Python, Python é utilizado como, o que, quem é que utiliza? Existem vários projetos famosos que usam Python, como o Instagram, né? Ele é utilizado ali com a tecnologia chamada Django. Django, ele é um framework, tá? Ele é um framework assim como o Flask, né, que eu apresentei para você lá no começo. O Django também é um framework, só que ele é um pouquinho mais completo e específico para a web.
A Google também utiliza boa parte do seu algoritmo ali para ser processado com Python, a parte mais inteligente do algoritmo. O Spotify também utiliza o Python para fazer a parte de dados, analytics. Netflix também utiliza algumas bibliotecas Python, né? Essa parte de inteligência, o Python é muito bom nisso, tá? Tem bibliotecas próprias para isso. Então, esse algoritmo de inteligência artificial, né? Algumas tecnologias que utilizam disso, geralmente se apoiam em Python. E a Uber também. Boa parte da lógica do aplicativo também é feito utilizando a própria linguagem Python, tá? Então, é uma linguagem que ajuda bastante. De modo geral, ela é, né? Ela foi implementada e é mantida pela PSF, né? Python Software Foundation, baseada e escrita em C, e pode ser utilizada e baixada gratuitamente no site oficial. O arquivo Python, ele tem como extensão esse .py, tá? Ou .py, como a gente chama também. Então, geralmente, quando a gente salva um arquivo Python, ele vai ter essa extensão. .py, isso aqui também é uma outra característica da linguagem. Ela é uma linguagem de tipagem dinâmica. O que isso quer dizer? Lá na linguagem C, quando eu declaro uma variável, especificamente, né, eu preciso, por exemplo, colocar o tipo. Então, se eu declaro uma linguagem, uma variável, eu tenho que dizer, se ela é do tipo inteiro, eu tenho que colocar lá int a. Certo? Essa linguagem a, essa variável a, ela é uma linguagem do tipo inteiro. É um número inteiro. Aqui em Python eu não preciso fazer isso. Eu declaro a variável e dou um valor a ela. Se o valor dela for o número 1, essa variável a é um número inteiro. Então, ela é uma linguagem mais associativa. A tipagem dela é dinâmica. Conforme você declara um valor para a variável, esse valor predomina, certo? Esse valor diz de que tipo é a sua variável. E para manipular o Python, existem as IDEs, tá? Na verdade, para programar em qualquer linguagem, existem ambientes integrados, né? Uma IDE é um ambiente que você programa. Eu posso utilizar vários softwares, eu posso usar o PyCharm, posso usar o PyDev, posso usar o VS Code, posso usar também o Google Colab, né, que eu falei para vocês. Então, não tem dificuldade. Qualquer uma dessas ferramentas aqui e muitas outras também estão preparadas para trabalhar e rodar a linguagem Python. Bem, quando a gente programa, aqui está um exemplo de um programa em Python. Quando a gente programa, é muito comum que a gente acrescente aquilo que a gente chama de comentários. Tá? O que são os comentários? Os comentários são formas que eu insiro ali no meu código, parte do código que eu não quero que o programa execute, mas que ele documente a minha ferramenta. Por exemplo, nesse exemplo aqui em Python, reparem que eu estou utilizando um comando chamado print e estou utilizando um comentário. Então, o comentário ele começa com esse símbolo de hashtag. Eu vou lá e coloco uma hashtag e o que tiver depois disso, na mesma linha, não vai ser interpretado pelo computador como sendo Python. Ele vai ser apenas um texto que vai fazer uma alegoria ali no meu programa. Então, aqui, esse comando print, eu coloco aqui esses dados entre parênteses e ele vai executar, então, essa operação matemática. Isso é outra coisa que o Python faz. Ele interpreta automaticamente. Quando ele tem o símbolo o asterisco, ele vai multiplicar. Se tem dois números, ele multiplica esses dois números. Se tiver um símbolo de mais, um sinalzinho, uma cruzinha, ele vai somar. Se tiver um tracinho, ele vai subtrair. Se tiver uma barra, ele divide. Tá? Então, ele percebe que são dois números, percebe que isso aqui são elementos de operação matemática, ele vai realizar direto. E o print é um comando de saída. Lá em C, por exemplo, a gente tem o printf, né? Aqui nós temos só o print mesmo, que já vai direto ao ponto. Então, reparem que isso aqui foi a entrada. Eu coloquei um print 7 vezes 3 e a saída, a execução do programa vai ser isso. Ele vai já dar o resultado. Ele não vai dizer, ele não vai imprimir aqui 7, 3. Ele vai imprimir o resultado de 7 vezes 3, porque ele interpretou que esse asterisco, ele é um comando, tá? Ele é uma saída básica. E aquele hashtag é um comentário. Então, ainda falando sobre tipos básicos, antes de a gente começar a meter a mão na massa, né? Quais são os tipos básicos em Python? Os tipos básicos são os tipos de variáveis. Então, estamos falando aqui de estrutura de dados. Então, se eu tenho lá um número inteiro em Python, ele vai ser chamado de int. Um inteiro preciso vai ser chamado de long. Um ponto flutuante, ou seja, um número real, um número decimal, vai ser float. E o número complexo vai ser complex. Um número complexo é quando você tem uma expressão ali, né, matemática, que tem também letras e números, por exemplo. str é para strings, texto do tipo, né, variável do tipo texto, e bool vai ser uma variável do tipo booleana, ou seja, ou vai ser true ou vai ser false,
Ou é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, é uma variável que só tem dois tipos de resultados específicos. Beleza, como é que eu sei o tipo de uma variável? Eu posso usar uma função própria da linguagem chamado type. Eu boto o nome da variável aqui dentro e ele vai me imprimir o resultado. Para a gente exemplificar, a gente vai fazer esse exemplo, tá? Para a gente entender um pouquinho como é que o Python funciona já inicialmente, para já ir metendo a mão na massa, a gente já vai criar essas variáveis aqui e testar esse comandinho em Python aqui chamado type, para que ele nos diga, então, de que tipo de variável é. Como é que a gente vai fazer esse teste? Bem, eu vou abrir aqui o PyCharm, certo? Partindo do pressuposto que eu já tenho instalado na minha máquina o Python, o PyCharm, é o que eu preciso por enquanto, tá? Então, já estou partindo desse pressuposto. Tá tudo ok, tudo instalado, certo? E pronto. Ele já está aqui com o projeto aberto, mas eu vou vir aqui, ó. No meu caso, né, ele já estava aberto, mas eu vou clicar aqui, File e New Project, tá? Então, eu vou criar um novo projeto. Quando eu crio um novo projeto, ele utiliza-se de alguns recursos aqui, por exemplo, ele já tem um nome para o projeto, ele diz onde está salvando, tá? Ó, C, Daniel, PyCharm Project, tá? Então, ele criou essa pasta aqui e já dá o nome do meu projeto, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome desse projeto de Python 1. Ele vai criar um ambiente virtual, certo? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês, mas para a gente não se estender muito, eu vou simplesmente fazer isso, tá? Botar o nome do projeto aqui de Python 1 e vou fazer essa marcação aqui, ó. Tem um comando aqui chamado create a main.python welcome script. O que que isso aqui faz? Ele já cria um arquivo .py, certo? Para a gente poder já ter um arquivo principal ali para poder executar um programa. Então, eu já vou marcar essa opção aqui, clicar em create, ok? Vou abrir uma nova janela. É esse aqui. Pronto. Geralmente ele abre assim, né? A, a janela principal. Aqui do lado ele vai ter uma parte chamada Python 1. Então, se não tivesse aparecendo essa parte, tiver só assim, por exemplo, pode clicar nessa pastinha, ele vai aparecer aqui Project, vai aparecer o nome do projeto, ó, Python 1. E aqui vai ficar os arquivos, então. Tem a parte chamada venv, certo? A gente vai explorar ela depois. E tem esse arquivo aqui, ó, main.py, que é esse arquivo que está na tela, tá? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que você faz, isso aqui já está previamente programado, está pronto, né? Já aparece aqui algumas informações. E você vai ver que tem alguns comentários aqui, tá? Tem umas hashtags aqui. Isso aqui são comentários, linhas comentárias que não são interpretadas, mas já tem um programa aqui rodando. Eu não vou explicar para vocês esse programa agora, porque esse programa não foi criado pela gente, tá? Foi criado pelo próprio PyCharm. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, ó. Aqui em cima tem um main e tem um botãozinho tipo um play, ó. Eu vou dar um play aqui para ele executar esse programa. O que que esse programa fez, ó? Ele vai rodar aqui o programa e vai imprimir na tela o que esse programa diz, que é o high, vírgula, PyCharm. Então, aqui, ó, é a execução desse programa. Esse programa não tem outra saída. A única saída que ele tem é exatamente imprimir essa frase na tela. Esse comando está aqui, ó, dentro de uma função. Depois eu vou explicar o que é uma função, tá? E sai aqui nesse comando. Acabou. É isso que ele faz. Beleza. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar tudo isso aqui e vou criar um programa do zero, tá? Python não tem segredo. Eu vou colocar um comentário aqui. Vou colocar um comentário aqui. Primeiro comando em Python. Isso aqui é só um comentário. Eu vou colocar print. Você repare que quando você começa a digitar algum comando, ele já vai meio querendo que completar para você. Então, você pode aceitar aqui, ó, e essas ferramentas ajudam nesse sentido, tá? Porque você começa a ver que o que você está escrevendo está certo ou está errado. Então, como eu quero imprimir um texto, eu vou colocar esse texto entre aspas. Então, vou colocar aqui, olá, mundo. Esse vai ser o primeiro print que a gente vai dar na tela, tá? Então, o que que é esse print? É uma saída. Quando eu pegar esse print aqui, ó, e executar o programa novamente, ao invés de imprimir aquela frase anterior, ele vai imprimir isso aqui, ó, olá, mundo. Então, o que eu colocar dentro do comando print, ele vai aparecer na tela. Essa é a lógica aqui por enquanto, tá? Mas para a gente fazer semelhante ao exemplo do slide, o que a gente vai fazer então? A gente vai criar variáveis e fazer com que essas variáveis então apareçam na tela, mostrando o seu resultado e dizendo de que tipo elas são. Então, a gente vai fazer o seguinte: vai vir aqui e vai criar essas variáveis. A variável A
certo? Pode ser maiúsculo, minúsculo, de preferência minúsculo, tá? Eu vou colocar a variável A é igual a 1, certo? A variável B é igual a 2,5. A variável C vai ser igual a Senai, tá? A variável D vai ser igual a true. Vou colocar assim, ó, true. T-R-U-E, com T maiúsculo, tá? E a variável E vai ser uma expressão. A gente vai colocar, ó, uma expressão. A gente vai colocar 3 mais 2J, por exemplo, certo? Então, vou colocar aqui, ó. 3 mais 2J. 3 mais, peraí. 3 mais 2J. Certo? E a variável F vai ser igual, por exemplo, a Python 2023. Eu vou colocar um número e um texto. Ok? Se eu quiser imprimir na tela esses valores, eu tenho que dar um print para cada variável, tá? Então, eu dou um print A, por exemplo, aí dou um print B, e assim vai, tá? Print C, print D. Ele vai imprimir, então, cada uma das variáveis. Ele vai imprimir, nesse caso, o quê? Na verdade, o valor das variáveis, tá? Então, ele pega a variável, associa um valor. Quando eu dou um print A, B, C, D, E, F, eu estou mandando imprimir o valor da variável. Certo? Estou aqui, declarei meu programa, vou executar o programa. Executei, vou vir aqui embaixo e ver o resultado, tá? Ele vai imprimir tudo isso aqui, ó. Ele imprimiu Olá Mundo, que é aquele meu primeiro comando print. Ele imprimiu 1, 2.5, Senai, True, 3 mais 2J, certo? E Python 2023. Beleza. Ele imprimiu tudo isso, foi o que a gente mandou fazer. Justamente. Flaviano está comentando aqui, né? Em C seria muito mais linhas. Justamente. Para imprimir alguma coisa em C, eu tenho que ter o método main, para começar, né? Em C, eu tenho que ter obrigatoriamente o método main. Em Python, é direto ao ponto. Print, acabou. Declarei o valor da variável, acabou. Lá em C, a gente teria que colocar aqui, por exemplo, que essa variável é do tipo inteiro. Então, eu coloco int A. Essa aqui é real, é um número numérico. Então, vou colocar float B. Aqui eu não preciso, tá? É como a gente chama de tipagem dinâmica. Ela pega o tipo de acordo com o valor. Ah, mas se eu quiser ter certeza de que tipo é cada variável, a gente vai usar uma função do Python, assim como print. A gente tem uma função no Python chamada type. Então, aqui, esse type, ele me diz de que tipo é cada valor. Ah, eu quero saber de que tipo é a variável A. Ok? Então, ele vai fazer isso. Eu vou executar aqui. Ah, e eu vou fazer um negócio também. Eu vou comentar esses valores aqui. Eu não vou apagar, eu vou só comentar. Não quero que apareça na tela. Eu posso colocar um hashtag na frente de cada um, certo? E aí eles não vão aparecer na tela como resultado. Eu também não apaguei o código. Então, o comentário também pode servir para isso, tá? Só para ocultar da tela, para não sair aqui no resultado, mas automaticamente também ele não ser apagado da tela. Ele continua lá. Se eu precisar novamente, eu tiro o comentário e ele funciona. Vou executar aqui esse comando, que agora nós temos aqui nessa linha, type A. Quando eu executar, ele vai imprimir Olá Mundo. Opa, espera aí. Ele imprimiu só o Olá Mundo. Ah, é aqui no console eu acho que ele não vai executar, né? Esse é o problema. Esse type aqui, acho que ele não vai imprimir especificamente aqui no console. Deixa eu testar aqui. Vamos colocar isso aqui dentro de um print. Aí ele resolve. Show de bola. Boa, Lorena. Boa ideia. Olha só, pessoal. Como ele não estava imprimindo na tela o resultado, né? Ele executava. Repara que ele não dava erro, né? A função type estava funcionando. Mas ele não aparece aqui, porque aqui é só não é um log, né? É só uma execução do programa. Ele não aparecia o tipo, mas quando a gente bota dentro de um print, funciona. Aí aparece. Esse elemento é do tipo float, a variável B. Por que que é float? Porque é um número decimal. Se eu mandar imprimir, por exemplo, aqui o tipo da variável C, ele vai dizer que é str, ou seja, é uma string, é um texto, tá?
Por quê? Porque variável C é um texto. Se eu mandar imprimir, por exemplo, os demais, né? Variável D, bool, de booleano, tá? A variável D é um valor booleano. Booleano, ele pode ser ou true ou false, tá? Então, ele vai ser true aqui, ou ele vai ser false. Ele só aceita esses valores e se for com letra maiúscula, tá? Se colocar false em letra minúscula, ele não entende, ó. Ele vai dar erro. Se colocar true também, ele não entende, tá? Então, reparem que true ou false são textos que não precisam ficar dentro de aspas. Por quê? Porque eu não estou imprimindo valor true. Tá? Eu não quero associar um valor texto chamado true. Eu quero associar o valor true literal a ele. Logo, eu estou dizendo que ele é do tipo booleano. Se eu colocar aqui, por exemplo, a variável é e executar, ele vai imprimir que é um tipo complexo, números complexos, tá? E a variável f, só para a gente encerrar o exemplo, str também, tá? Por mais que tenham números e letras, também se trata de um texto, ok? Então aqui, ó, vou colocar, certo? É específico, ok? Sobre o que, Flaviano? Tu perguntou essa... Você é um caráter reservado? Sim, justamente. True ou false são valores específicos, certo? Eles são próprios só para isso. Então, por isso que eles podem ficar fora de aspas. Ele já vai entender que se for true ou false, ele vai aceitar como booleano, tá? Como um tipo booleano. Ele só tem esses dois estados, ou verdadeiro ou falso. E começando com letra maiúscula, tá? True, letra T maiúsculo, false com F maiúsculo. Ok? Bem, isso aí são, então, etapas iniciais, declaração de variáveis e uso aí dos comandos básicos do Python que a gente viu até o momento.